essa apresentação que eu estou passando para vocês também está disponível lá no SIGA, né? Aí daqui a pouco, né, Márcio, a gente coloca lá também na plataforma do Google Classroom, né, para que todos tenham acesso. Eu coloquei lá em PDF para que a gente tenha mais fácil, né, fazer o download dos dados. Vou colocar aqui no modo apresentação. Deu certo aí? Todos estão vendo? Márcio? Isabel? Sim, professor. Tá ok. Então, a nossa ideia é mostrar um pouco uma visão geral do que é o uso dessas geotecnologias, né? Com foco aí na questão da gestão ambiental, né? Vocês estão no curso de economia ecológica, né? Então, a componente ambiental, né? A componente de gestão ambiental é muito importante para todos vocês. Alguns conceitos, que aí a gente vai rever esses conceitos nas próximas aulas. Se você não pegou, né, não tem problema, a gente vai retornar. Geoprocessamento, sistema de informação geográfica, sensoriamento remoto. Então, são conceitos que vão passar ao longo do curso. O que é o geoprocessamento, o que é o sistema de informação geográfica? O geoprocessamento, processamento, né, dizer, geo aqui não é da geografia, não. Tá? Geo é um conceito que a gente tem lá, que está na geografia, claro, que os dados são georreferenciados. Né? Dizer, o que é georreferenciado? Né? Quer dizer que o dado que eu estou trabalhando, ele além da informação do atributo, né, nós vamos chamar de atributo, ele tem também a informação da localização. Então, todos os dados que a gente vai trabalhar, a localização desse dado, as coordenadas, né? Latitude, longitude, né, às vezes altitude, né, tá presente, né? E hoje é tranquilo, né, a gente falar disso, porque os sistemas de informação geográfica, né, que usam esses conceitos de latitude, longitude, coordenadas, né, estão presentes aí no dia a dia, através das plataformas como iFood, Maps, né, Uber, Waze, né, os nossos GPS estão aí sendo usados direto. Então, a questão da localização é bem marcante. Então, ou seja, o geoprocessamento é uma disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informação geográfica. Também não se preocupe com técnicas matemáticas e computacionais, né? E não é algo de outro mundo, né? São coisas do dia a dia mesmo. Já o sistema de informação geográfica é um banco de dados, né? Um conjunto de informações associadas, né, cujo objetivo, né, é o manejo espacial de dados. A gente tem aí, por exemplo, aí a questão do Covid, né, aí tem essas plataformas que a gente vê no dia a dia, que você clica lá no ponto, no município, e aparece o número de casos confirmados, né, então aquilo é um sistema de informação geográfica, né? É um sistema computacional, um banco de dados orientado, né, para um determinado fim. Um sistema de informação geográfica bem típico que a gente tem aí na economia ecológica, na agronomia, é o Cadastro Ambiental Rural, né? CAR, tá? Que é um sistema de informação geográfica dedicado com vistas ao Código Ambiental. O sensoriamento remoto também é um conceito que a gente vai ver, né? Sensoriar é ter uma informação do objeto, do corpo, né? Se a gente tem um sensoriamento de contato, quando o nosso sensor está em contato, por exemplo, se eu for medir a temperatura, eu pego um termômetro e coloco debaixo do braço. Então, o termômetro entrou em contato comigo, certo? Então, é um sensoriamento que eu estou sentindo, né, a temperatura, e é de contato, porque o sensor está em contato. Mas vocês já viram aí, a gente está usando muito, né? Você chega no restaurante ou na escola, né? Aí tem aquele medidor de temperatura, né? Ele aponta para você e mede sua temperatura. Teve contato com você? Não, né? Então não é um sensoriamento de contato. Esse aí já é um sensoriamento remoto. E como é que ele faz isso, né? Se nem tem um contato comigo, como é que vai medir a minha temperatura, né? Aí utiliza-se aí a questão física, né? Porque os corpos, né? Objetos, quando eles aquecem, eles começam a emitir
radiação dentro do infravermelho, infravermelho termal, que é uma faixa do infravermelho. Aí aquele sensor que está lá, ele está captando o infravermelho. Então, quanto mais infravermelho chega naquele sensor, quer dizer que sua temperatura está mais alta. Quanto menos infravermelho chega, a temperatura está mais baixa. Então, aquele sensoramento é um sensoramento remoto proximal, porque está bem próximo de você. Mas aquele sensor pode estar lá no satélite, né? Está a 400 quilômetros de distância da Terra. Então, é um sensoramento remoto orbital, porque ele está em órbita da Terra, né? O sensor. Pode estar no drone, né? Ou no avião, certo? Mas continua sendo um sensoriamento remoto. Então, o sensoriamento remoto, em síntese, né, é a aquisição de informação sobre um objeto sem que haja contato físico com ele. Dentro da nossos dados, né, nossos dados geográficos, então nós vamos pegar os dados, nós vamos pegar a realidade e modelar para o computador. Tudo é isso, um mapa, né? Quando eu pego um mapa, o que é um mapa? Um mapa é um modelo que expressa a realidade. Aí eu tenho um mapa do Brasil, dos estados, né? Então está marcando ali a realidade, como ele quer ver, né? Aí eu tenho um mapa do semiárido brasileiro, então ele está mostrando aqui a realidade. E aí tem diversos níveis de detalhes que esse mapa pode ter. Você vê aí mapas bem detalhados, né? Mapas de solos bem detalhados, e mapas mais grosseiros, né? De qualquer forma, né, eu vou, na minha base de dados, eu vou pegar o dado da realidade e transformar num dado computacional. Aí eu vou usar modelos de dados, que são dois termos que nós vamos usar bastante. É o modelo vetorial e o modelo matricial. Quer dizer, o modelo vetorial são os polígonos aqui, ó. Polígono, linhas, né? Quando eu tenho um rio, por exemplo, eu vou representar através do modelo vetorial. Um ponto, então são vetores. Né? Já as matrizes, modelos de matrizes, né, são as imagens, são os pixels. Né? Então, a unidade básica do modelo matricial é o pixel, quer dizer, o elemento da imagem. Então, para eu formar uma imagem, eu tenho um conjunto de pixels, né? Como a gente está vendo aqui. Ó. Então, essa é uma imagem, né, com um conjunto de pixels. Então, esse modelo é uma matriz de pixels. Enquanto que aqui, né, eu preciso de pontos, linhas e polígonos para fazer esse processo. E aqui eu vou ter uma matriz de pixels para fazer esse projeto. Então, a gente vai ver bastante isso aí, né? Quer dizer, é um polígono, é um modelo vetorial tipo polígono, eu vou representar um açude, um reservatório. Então, modelo tipo polígono. Ah, eu vou usar uma imagem de satélite. Então, modelo matricial. Tá aqui. De forma que no nosso mundo, né, no nosso mundo real, nós vamos simplificar através de modelos, né, para colocar no computador. Então, essas informações vão ser produzidas, né, em camadas de informação, como está aqui, ó, os layers, né, no inglês layers. Né? Ah, eu tenho o layer do solo, eu tenho o layer dos rios, né? Eu tenho o layer da vegetação, são as camadas, né? Traduzindo camadas de informação. Né? Então, o meu banco de dados, para eu compor o meu sistema de informação geográfico, né? Vai ser formado por camadas de informação. As imagens, né? A altitude, endereços, os limites das propriedades rurais ou dos ecossistemas, o seu dado, né? Às vezes você quer um dado específico, né? Então você vai ter essa camada. Então o grande lance da informação ser georreferenciada é porque eu posso pegar uma camada de informação feita lá pela CEMAS, tá? Outra camada de informação feita lá pela FUNSEMI, outra camada de informação feita por alguém da UFC e a minha camada de informação. Então, quando eu coloco, eu quero a informação específica de um ponto, se todos eles estão seguindo o mesmo sistema de informação geográfica, então aquele ponto vai ter a informação, as 4 informações que eu coloquei lá. As camadas vão se sobrepor, né, formando minha base de dados. E a gente vai ver lá na frente um exemplo interessante desse tipo de aplicação. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para interromper, tá?
Aí falando de novo lá do sensoriamento remoto, né? Então a gente tem diversos tipos e a gente vai ter um capítulo só sobre sensoriamento remoto, né? Local, como eu coloquei, né? Lá o termômetro, vantes, né? Tem a gente podendo voltar, a gente vai fazer um voo com vantes, né? Só para a gente ter uma ideia da usabilidade, né? Do vante. Um avião, tá? Alguns sensores estão a bordo de aviões, ou mais comum, né? O mais fácil é em satélite, né? Aí eu vou ter uma imagem aqui, ó. Tá? Essa imagem, então, vai ter características, né? Que é a resolução chamada aqui, ó. Aí nós vamos ter lá um termo que é resolução espacial, aí você vai dizer, olha, essa imagem do WorldView, né? O satélite WorldView tem alta resolução espacial. Significa o quê? Que o pixel, né? Quer dizer, o elemento da imagem é bem pequeno, ou seja, eu consigo identificar os detalhes, né? Aí eu vou ter uma imagem do satélite Landsat, né? Então são 30 metros de pixel, né? Cada elemento da imagem tem 30 por 30, né? Um quadrado. Aí eu vou fazer um voo com VANT, com o drone, né? E aí vou fazer numa altura tal que meu pixel vai ter 1 milímetro por 1 milímetro, né? Então eu vou conseguir ver detalhes da minha superfície, né? Então é resolução espacial. A temporal, né? De quanto em quanto tempo eu vou ter essa imagem disponível, né? Você está fazendo um estudo de mudanças na paisagem, né? Então é interessante que você tenha uma sequência temporal de imagens, né? Radiométrica, que diz respeito à capacidade de diferenciar o alvo em termos de... que está muito ligada aos bits e bytes, né? E o que é importante, que é espectral, né? Que nós vamos ver lá na frente, que o sensor ele faz uma porção, ele representa uma porção do espectro eletromagnético, né? O nosso espectro eletromagnético, né? Que a gente conhece bem, aquela porção do visível, o azul, né? O verde, o vermelho e as demais combinações, né? Mas tem também lá o infravermelho, né? Tem infravermelho próximo, infravermelho termal, né? Então tem diversas outras porções que vão ser importantes. Então, quanto mais detalhe eu tiver, mais informação eu vou ter do meu alvo, e melhor eu vou conseguir caracterizar aquele alvo, né? E dar mais respostas. Muitas vezes não depende de mim, né? Depende de ter ou não esse sensor. É só a gente ver aqui, né? Se é resolução espacial, né? Se é um pixel menor, aí você tem mais detalhes, né? Consegue identificar melhor os limites das áreas aqui. A temporal, né? Que a gente tem aí o satélite, né? Coletando dado. Tá? De quanto em quanto tempo eu vou ter essa imagem, né? A Landsat, imagem do satélite Landsat, eu vou ter a cada 16 dias. Né? Duas imagens, quase 2 imagens por mês. Né? Ah, mas minhas mudanças, elas ocorrem em 15 dias. Então, não é bom o Landsat, né? Então, eu preciso ter um Sentinel, por exemplo, né? Satélite Sentinel, que aí eu vou ter, a cada 5 dias, eu vou ter uma imagem. Bem? As diferentes plataformas, se você observar aqui à esquerda, né, tem diferentes resoluções temporais. Né? Isso aí é projeto de quem desenvolveu a plataforma. Agora, se minha plataforma é minha, eu vou colocar um drone lá, um VANT, né, para voar, aí quem vai definir a resolução temporal sou eu, né, da disponibilidade que eu tenho de fazer um voo a cada 2 dias, né, ou um voo por dia, ou 2 voos por dia. Né? Então, é o meu equipamento, né, que vai definir. E a espectral é como eu comentei aqui, né? Eu tenho isso aqui a gente vai ver melhor lá na frente, né? Se lembra lá do pré-ENEM, né? O espectro eletromagnético, né? Comprimento de ondas e a reflectância aqui. Então, cada alvo pode ter, né, uma assinatura que o caracteriza. Né? E essa assinatura, se eu tiver muitas bandas, né, assim, muitos pontos para fazer esse gráfico, aí eu vou ter mais detalhe, eu consigo tirar mais informação. Aí lá nós vamos ver que nós vamos ter dados pancromáticos, que a nossa foto do celular, por exemplo, é uma foto pancromática, que cobre uma largura bem ampla de comprimento de ondas. Né? Multiespectral, como os satélites Landsat, Sentinel,
Cada imagem tem diversas, é como se eu tivesse diversas imagens de um mesmo ponto, com diferentes filtros, né? Pegando diferentes comprimentos de onda, né? E o hiperespectral, né? Que você tem dezenas de comprimentos de onda, dezenas de pontos, né? 250, 2000, né? Aí você tem um detalhe como esse, ó. Quer dizer, aqui no Landsat eu vou ter pontos aqui, ó. Quanto que no hiperespectral, né? Como o Galfem, né? Satélite Galfem 5, né? Ou mesmo Hyperion, satélite Hyperion, eu vou ter diversos pontos para fazer uma curva e aí, a partir dessa curva tentar caracterizar o que é o meu alvo, né? O que está lá no solo, né? Aí o orbital, então, sensoriamento orbital, temos diversas plataformas disponíveis, né? Está aqui, ó. Landsat 5. Landsat 5 não está mais operacional, mas ele ficou operacional por mais de 30 anos, né? Ou seja, se eu quiser em 1989, quiser uma imagem da minha área de 1989, né? Se eu estou fazendo a evolução da vegetação ao longo do tempo, né? Então é possível que eu tenha uma imagem boa dessa área, né? Para fazer a avaliação de mudanças, né? De impacto ambiental de um determinado. Foi construído porto aqui em Fortaleza, lá qual foi o ano, né? Então, qual o efeito desse porto na costa, né? Então, aí eu posso ter imagens ao longo do tempo, né, para tentar inferir, avaliar, né, determinar o efeito dessa. Aí também, Landsat, né, são satélites americanos, né, mas as imagens estão de graça, disponíveis, né, para a gente baixar e usar, né? E se o satélite passar hoje, 10 da manhã, lá para o final do dia a gente já tem imagem daquele local, né? Então, esses são americanos. O Sentinel, que é um satélite europeu, também está disponível, é uma constelação de satélites. O WorldView, WorldView 3, RapidEye são privados, né? Mas esse WorldView é o básico lá do Google Earth, né? É alta resolução espacial. RapidEye é alemão, né? Mas é privado também. A rede Planet, que é uma rede que tem diversos satélites, né? Às vezes você consegue ter de um mesmo ponto 4 ou 5 imagens, e essa rede Planet é que o pessoal do Ministério do Meio Ambiente aí desse governo queria usar para ver, detectar, né, alguma mudança na Amazônia, né, porque a ideia deles é que você pode determinar, né, se houve desmatamento no momento que está ocorrendo o desmatamento, ao passo que o Landsat, ele passa a cada 16 dias, né, então se o Landsat passou e começou o desmatamento, você só vai ver o desmatamento daqui a 16 dias, né? O Planet, não, você teria 1, 2, 3 imagens, dependendo do que você pagar por dia. E os CubeSats, né, que a gente vai ver a simulação deles, que são satélites pequenos, né? Acho que hoje, né, hoje vai ser lançado o satélite Sentinel-6, né? É o convênio da Agência Espacial Europeia e a NASA. Esse satélite é mais ou menos do tamanho de um micro-ônibus. Já esse aqui, ó, é do tamanho de uma caixa de sapato. Você tem uma ideia da diferentes tecnologias, né? E esse aqui, a Rede Planet, né, são diversos CubeSats que eles têm lá. Então faz com que ele seja barato, né? Porque quando ele faz o lançamento de um satélite como esse Sentinel-6, é um foguete só lançando um satélite. Quando eles lançam desse aqui, ó, cada foguete lança lá uns 40, 50 satélites, né? É bem mais barato. Algumas características que eu não vou falar muito aqui, porque a gente vai ver em detalhes lá quando chegar o momento certo, né? O Landsat 8, né, que hoje está aí, próximo ano, né, vai ser lançado o Landsat 9, também interessante esse satélite, né? De graça, imagem, 30 metros do pixel. O Sentinel, que é toda uma constelação, vai ter o Sentinel 2, Sentinel 3, Sentinel 4, Sentinel 5, vai ter agora o Sentinel 6, né? O Sentinel 6, o objetivo vai ser estudar a flutuação do nível do mar, né? Para ter uma ideia aí da mudança, né, do nível dos oceanos, né? Do efeito do aquecimento global aí, fazendo variar o nível do oceano.
WorldView 3, como eu comentei, ó, isso aqui é 30 centímetros do pixel. Então, enquanto que o Landsat são 30 metros cada elemento da imagem, esse aqui são 30 centímetros. É um baita de um telescópio lá em torno de... A altitude dele, ó, 617 quilômetros, então está lá orbitando a Terra a 617 quilômetros de altura, é mais ou menos Ceará de ponta a ponta, né? Já chegando lá no Pernambuco, tá bom? Daqui para Fortaleza até o extremo norte, né? Tianguá, são 310 quilômetros, né? Então o satélite está na altura mais ou menos equivalente a ir e voltar de Tianguá, né? Quem conhece Tianguá. E aí a essa altura, essa estrutura consegue ver um objeto, né, de 30 centímetros. Dizer, um veículo ele consegue identificar facilmente, né, o formato. Tem diversos sensores, né? E é privado esse aqui, né? Então esse aqui é pago, né? Esse aqui tem de ter dinheiro, né? De pagar. A Rede Planet, né? Que é essa constelação de pequenos satélites, está aqui, ó, simulando, né? Que é a ideia, né? A ideia é ter satélites de resolução média, né? A alta, 3 a 5 metros, né? E diversas imagens, né? De um mesmo ponto ao longo do dia, né? E aí tentar vigilância, né? Você fazer vigilância. O pessoal da Companhia Estadual de Recursos Hídricos, né, que gerencia o canal da integração, que traz a água do Castanhão para Fortaleza, então está usando esses satélites para monitorar o canal, para ver se tem vazamento, né, para ver se tem ruptura. Então é muito mais barato, né, do que mandar uma pessoa lá todo dia correndo o canal, né? E é claro, identificando aí algum problema de vazamento, a água é muito fácil identificar no satélite, né? Então se tem água próxima ao canal, que não é dentro do canal, então é vazamento. Aí ele manda a equipe para fazer alguma ação, né? E aí são, simulando aí o que são esses CubeSats, né? O tamanho dele aqui, ó. Então esse é um nanosatélite, né? Então, o satélite de pequeno porte, a UFC tem até experiência, né? Tem um grupo do DETI que trabalha desenvolvendo nanosatélites, né? O Brasil tem muita experiência em construção de satélites, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais constrói satélites. O Brasil não tem experiência, não tem capacidade de colocar esses satélites lá no espaço, né? Quem consegue colocar os satélites no espaço é os Estados Unidos, a Rússia, China, França, Alemanha, Japão, o que mais? É um grupo relativamente pequeno, né? A Ucrânia, o Brasil andou tentando fazer uma cooperação com a Ucrânia, né, mas não deu certo. A Ucrânia tinha a capacidade, né, porque a Ucrânia herdou a capacidade da antiga União Soviética, né? A Ucrânia fazia parte da União Soviética, e a Ucrânia era o país responsável por lançar os satélites da União Soviética, né, para o espaço, né? Hoje está a Rússia, né, que faz isso. E os Estados Unidos, a Índia, né, tem hoje também uma empresa privada, né? Observe aí na internet, vocês vão ver a informação sobre a SpaceX, que está colocando aí, inclusive, tripulantes, né, na Estação Espacial Internacional através de uma empresa privada, né? Não é governo, uma empresa privada já entrou no ramo aí o Brasil como país não tem essa capacidade, né? E uma empresa como a SpaceX tem a capacidade. Então falta aí orientação aí, né? Falta direcionamento aí no país para a gente chegar a esse objetivo. Essa constelação, o RAPTI também, é muito utilizada aí no estudos ambientais também, porque tem uma banda lá que é chamada borda vermelha, muito interessante para detectar a vegetação. Vocês vão ouvir falar, quem não já ouviu falar, no índice, né, chamado NDVI, índice de diferença normalizada, índice de vegetação por diferença normalizada, né? Então, quando se faz estudo de desertificação, por exemplo, esse é o índice para tentar identificar se a área está em processo de desertificação. Aí, para fazer esse NDVI, né, se usa essa informação aqui, ó, e essa informação aqui, ó, vermelho, infravermelho.
E essa aqui ajuda bastante, né? Outros índices, né? Então, esse satélite é bem interessante nesse sentido. Tá aqui, ó, azul, né? Tá em inglês aqui, tá? Blue, green, verde, né? Vermelho, borda vermelha, né? E aqui o infravermelho próximo. Né? E aí é o espectro eletromagnético, né? Os comprimentos de onda, né? Formando o espectro eletromagnético, né? Que a gente vai ver um pouco mais de detalhe mais à frente. O Brasil, como eu comentei, ele constrói satélites. Que o satélite brasileiro, né, é o ambiental, é o CIBERS. CIBERS vem de China, China, Brasil, Environmental, ambiental, né, Remote Sensing Satellite. Então é uma parceria do Brasil com a China. O Brasil constrói quase todo o satélite e a China coloca o satélite no espaço. Então é gerenciado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e foi lançado recentemente, né, um novo satélite dessa cooperação, muito bom. Né? Tá? Então, lá no site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente consegue também no Brasil, né, de graça, essa história do desmatamento da Amazônia. Né? Como é que o pessoal sabe que tem desmatamento da Amazônia? Então, a informação de satélite está aí de graça. Né? As pessoas estão aí com essa informação livre. Então, não precisa ser governo, né, para identificar as mudanças na cobertura do solo, por desmatamento, por queimada. Né? Então, muitas ONGs, por exemplo, lá na Amazônia, né, o Amazon, né, faz esse trabalho. Né? O pessoal lá é o Map Biomas, né? É o Tasso, né, lá do Maps Bioma, Tasso Azevedo, coordena a equipe, né, que faz, utilizando imagens de satélite e a plataforma do Google, certo? O nosso aluno aí, o Felipe, né, depois vai falar um pouco sobre isso, então usando as imagens do Landsat e do Sentinel, e usando o Google GEE, chamado Google Earth Engine, seja, máquina do Google, né? Computador do Google. Então, através dessa ferramenta, facilmente a gente consegue utilizar, identificar, né, a mudança na cobertura do solo e facilmente identificar onde que houve queimada, né, onde que houve derrubada da mata, onde que houve a construção de um reservatório, onde que está sendo feita a exploração mineral, né, se essa área é relativamente grande, né, onde que a vegetação está saudável, onde que eu tenho um campo agrícola, por exemplo, solo descoberto, né? Então isso aí a gente consegue facilmente determinar hoje, né? E não precisa ter um computador de alto desempenho, né? Basta um computador simples, logar aí no Google, né? E as máquinas do Google que vão fazer esse processamento. A gente precisa só fazer a programação, né? Dizer o que a gente quer. Né? Esse chinês, na China também tem uma constelação bem interessante de satélites, né? Esse é novo, né, Gaofen, que é um satélite dentro daquela característica que eu falei antes. Né? Todos os anteriores são multiespectrais, ou seja, tem 5, 6, 10 bandas, né? 10 câmeras diferentes, né, se a gente pensar assim. Esse aqui não, esse aqui tem 250 e poucas bandas, né? Então é chamado hiperespectral. E a altitude é isso aí, ó, 415 quilômetros, né, se a gente pensar aí. Aí o objetivo da China, lá, com esse satélite, é principalmente estudar poluição, né? Poluição do ar, né? Mas a gente estuda a qualidade da água, né? A gente tem dados disso aí que a gente estuda vegetação, qualidade da água, com o professor Fernando, lá do Departamento de Engenharia Agrícola, né? O solo, né? Tentar caracterizar o solo. Então, esse dado a gente usa com diversos propósitos, né? Tanto de sensor de mão, né, que a gente tem um sensor portátil, como o sensor no avião, que a gente colocou o sensor no avião uma vez e voou, como o sensor a bordo de satélites. Né? Então, tudo isso a gente trabalha, né, para gerar informação. Aí a gente vai pegar, ter uma imagem, vai interpretar essa imagem, né, eu vou passar aqui rápido, porque a gente vai correr, né, e aí a gente vai ter um multipropósito aí no caso, né, por exemplo, aqui, o meu objetivo, né, de uma aluna Rafaela Caetano, é identificar as áreas potenciais de risco de salinidade do solo. Aí ela vai coletar diversas informações, vai classificar o risco, né? Quanto baixo, quanto alto, severo, uma análise ambiental, se a gente pensar, né? Notas, né? 1, 2, 3, 4.
Aí vai determinar os elementos do risco de salinidade, geologia, relevo, declividade, o solo, o clima, aí são os dados de entrada. Aí onde é que tem esses dados? Aí você vai buscar, vai procurar nas bases de dados onde que estão esses dados. Evidentemente você não vai fazer um mapa de solos do Ceará para fazer seu estudo. Você vai buscar onde que está esse dado. Vai lá na FUNSEMI, eu vou pegar esse dado da FUNSEMI. É da Embrapa, eu vou pegar da Embrapa. Os índices de aridez, também, ó, dados de precipitação e evapotranspiração. São determinantes na questão ambiental. Né? Malha hídrica também é determinante. Né? E a rede de drenagem, a qualidade da água dessa malha, né? E aí ele vai chegar. Condutividade elétrica é um elemento que determina a qualidade da água. Né? Aí vai ter riscos, ó, riscos 1, 2, 3 ou 4, né? Dependendo da qualidade da água expressa pela condutividade elétrica. O uso e a ocupação do solo é importante também. Né? Se é água, se é vegetação densa, rala, agricultura, solo descoberto. Então, dependendo do uso, o risco para a salinidade ou para o desmata, ou para um impacto ambiental qualquer, né, pode ser diferente. Né? E aí você vai pegar todos esses dados, colocar no modelo, tem diversos modelos, você pode escolher diversos modelos, né, aplicar todos os dados, né, e aí gerar, ao final, olha lá, os dados aí, ó, os mapas com os dados, gerar um mapa final com o risco de salinidade. Tá aqui, ó. Por 3 modelos diferentes, né? E vai ter interpretações diferentes, né? Aí cabe a você fazer a interpretação. Mas o objetivo é junta todos esses dados para, ao final, ter um mapa, né? Um mapa de risco. E aí eu vou decidir, né, com relação a esse mapa de risco. Se é perda de solo, por exemplo, é outro exemplo. Então também vão ter os dados de entrada e, ao final, vou ter um mapa de potencial de perda de solo dentro da bacia. E aí eu vou decidir, olha, se essa área tem um potencial maior de perda de solo, então eu tenho de entrar aqui com medida protetiva nessa área. Aí nós vamos usar dados de topografia, né? Dados de topografia obtidos por um sensor orbital, aqui no caso, que foi um radar, né, colocado a bordo de um ônibus espacial, uma nave da NASA, né? Mas a gente tem também esse dado em satélite, nesse Sentinel-6, que ele vai fazer, na verdade, a topografia também da superfície do oceano. Daí para o Ceará, por exemplo, ó, a partir desse dado a gente tem a identificação das serras aqui, ó. Então a gente tem um mapa topográfico para o Ceará, facilmente aqui, ó. E a partir desse mapa topográfico a gente pode chegar em diversas outras informações. Perda de solo, né? Vazão crítica, potencial de áreas de preservação permanente, né? Então, pelo Código Florestal, ele vai me dizer, a partir daquela altitude, né, é área de preservação permanente. Então, aí eu vou selecionar, através da altitude, os pontos do estado do Ceará, que são pontos de APP. Aí, por exemplo, aí nas altitudes do estado, né, os pontos mais altos, posso classificar o estado por altitude. Vamos lá, por área, né? A área, número de pixels, né, e a área com cada classe de altitude, né, declividade, que é um ponto importante, né, de vulnerabilidade. Quanto maior a declividade, maior a vulnerabilidade do solo à perda de solo, né, a erosão. E também quando eu olho para a questão agrícola, quanto maior a declividade, menor a adequacidade, né, para o uso de determinada cultura, um determinado plantio. E aí tem isso aí. Curvas de nível, né, que isso é bem clássico da topografia. É outro elemento aí desse conjunto de informação, que é um SIG, né, como eu comentei, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, que segue o Código Florestal para fazer cada propriedade rural no Brasil precisa estar cadastrada nesse Cadastro Ambiental Rural. E aí é um conjunto de informações, as APPs, né, a reserva legal. Outro elemento também de sensoriamento remoto que a gente trabalha, né, que a gente vai ter a oportunidade de se voltar para o presencial, são os VANTs, né, os drones, né, e a gente tem diversas etapas de processamento, né, a gente tem trabalhado bastante nesses processos, a gente tem dois VANTs, né, então a gente tem tido diversos usos aqui, que um trabalho, por exemplo, é um trabalho lá da área de proteção permanente, né, da Lagoa de Jijoca, em Jericoacoara, né?
feito com VANT, né? O satélite, a gente vai ter uma resolução muito grosseira, né? Com o VANT, eu não vou dar um zoom aqui, mas a gente consegue ver até pessoas aqui. E posso medir também aqui, ó. Medir a área de areia da lagoa. A área de mata, né? Observar os impactos aqui. Então, topografia, né? Passar rápido. E aí é o estudo lá, né? Da avaliação da dinâmica espaço-temporal da bacia geográfica da Lagoa de Jijoca. Esse foi um trabalho do nosso aluno, né? Com o pessoal da CEMAS. A gente tem aí. Vou correr rápido aqui, que o nosso tempo está estourando. A gente fez outros estudos de série temporal para ver a questão da desertificação aqui, ó. Então foi um trabalho de um aluno lá do Solos, né? Usou aí mais de 30 anos de imagem para ver se alguma área, né, dentro lá de Irauçuba estava em desertificação, né? E a gente conseguiu identificar, né, esses pontos em vermelho, né? Isso aqui, persistentemente, não tem vegetação ao longo dos anos. Usa, nesse processo, nós vamos usar diversos programas computacionais, mas o principal é esse aqui para a gente, QGIS. QGIS que é free, né? De graça, né? Tá lá. Tem o comercial, o ArcMap, tem o Envy também, comercial, tem o Image também, que é bem caro esse aqui, né? E esse aqui que é bom e barato, né? Ok? Então deixa eu parar aqui, Isabel. Legal. Se tiver alguma pergunta, então a gente, qualquer coisa também, não quiser perguntar agora, né? Manda lá no chat, né, ou manda no e-mail, né? E a gente tá aí disponível.